Eu sou Silvana Medeiros, do site Saúde como Caminho, desse canal Saúde como Caminho. Eu vou falar sobre uma questão conflituosa e cheia de equívocos, que é obediência e desobediência. Eu vou começar a falar sobre obediência e desobediência dentro da casa dos pais. Acho que são as primeiras figuras de autoridade que chegam na vida da gente. Então, veja, antigamente a gente passou por uma época, um período da nossa história, da história humana, que a autoridade de pai e mãe não poderia ser questionada. Estivesse pai ou mãe certos ou errados, e em qualquer lugar que a gente tivesse, a autoridade deles precisava ser obedecida. E a criança, adolescente ou adulto, diante do seu pai, se calava, e mesmo que tivesse opiniões diferentes. Isso foi um período bem rígido. Depois desse período, nós iniciamos uma fase, né, que eu acho que ainda a gente tá saindo um pouquinho dessa fase, a gente está começando a repensar ela também, uma fase de total liberdade, onde criança, adolescente e o adulto passou a questionar tudo do pai e da mãe e, portanto, a não respeitar, inclusive dentro da casa dos pais. Eu me lembro de uma conversa com uma amiga, a mãe dela questionava muito o comportamento, a forma dela de se portar dentro de casa, e ela disse, não, mas é minha casa também. Olha, é a casa dos filhos com limites. O filho e a filha, pelo menos é a minha forma de ver, meu ponto de vista. O filho e a filha moram na casa dos pais, mas os pais que criaram aquele espaço, os pais que estabeleceram as regras, porque os pais vêm antes, né? Agora lembrando de Beth Helling da constelação familiar. Os pais vêm antes, vêm primeiro. Eles criaram aquele ambiente, portanto, eles criam as regras. E os filhos precisam compreender que dentro daquele espaço as regras são dos seus pais. Saindo dali, aí é outra questão. Se o filho vai morar só, aí ele tem direito, dentro da sua casa, estabelecer suas regras. Mas dentro da casa do pai e da mãe, as regras são dos seus pais e sua mãe. A gente passou por essa fase, e eu ainda hoje vejo muitos equívocos, muitos pais deixando seus filhos fazerem suas escolhas, crianças às vezes, mandando nos seus pais, inclusive batendo na cara de pai e mãe. A gente passou, ainda hoje a coisa está muito confusa. Os pais saíram de um papel onde eles eram extremamente, esse arquétipo saiu de um espaço de extrema repressão para um espaço de falta de limite. E aí a gente está vendo muita gente desrespeitando umas às outras por não ter, no início da sua vida, na relação com seu pai, com as primeiras figuras de autoridade, uma relação madura, uma relação equilibrada. Eu acho que a questão que a gente precisa buscar é o equilíbrio. Parâmetros que possam nos orientar quando obedecer e quando não obedecer, porque tanto a obediência como a desobediência são importantes para a nossa sociedade. Afinal, a sociedade evolui, o ser humano evolui a partir daqueles que são revolucionários, aqueles que são questionadores. E aqui nós valorizamos muito essa figura do questionamento, da revisão. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, criar individualmente, e aí eu vou compartilhar nesse momento para mim como é que eu faço, não como vocês devem fazer. Eu acho que vocês devem repensar. As minhas conversas aqui é para a gente avaliar, repensar, para a gente adquirir o hábito de revisar nosso lugar no mundo e as maneiras com que a gente vive, da maneira do que a gente vive. Então, veja, eu penso, dentro de um espaço onde aquele espaço pertence a outrem, eu vou me comportar de acordo com as regras que foram estabelecidas, seja no espaço pessoal, individual, seja na casa do outro. Eu não vou agredir, eu não vou dizer o que o outro não gosta de ouvir, eu vou respeitar aquele ambiente. Se for na minha casa, aí é diferente. Aí eu tenho o direito de dizer, pensar e sentir, me colocar do jeito que eu quiser. Então, eu já respeito os espaços, que é o meu e o espaço do outro. Eu vou agir na minha casa com mais liberdade do que na liberdade, do que na casa do outro. Se for num ambiente de trabalho, se há um chefe, ele recebeu essa autoridade da empresa, seja lá por que for, eu posso questionar sua competência ou não, mas a questão é que eu preciso obedecê-lo. Já que ele está no papel superior a mim, lhe foi delegado um espaço de coordenação que não foi delegado a mim. Então, se eu quero permanecer naquele trabalho, eu preciso respeitar e obedecer essa figura de autoridade. Assim como eu respeito a casa da pessoa que eu vou, como eu respeito a casa do meu pai e da minha mãe. Então, a questão é de respeito também de papel. Porque uma função de uma pessoa, né? O poder de uma pessoa lhe foi delegado. Se foi,
eu não posso questionar, a não ser que eu esteja no lugar superior a ele. Mas se eu for subordinado, não posso. Já na minha vida pessoal, eu estabeleci alguns parâmetros. Um deles é o seguinte: quando eu quero aprender algo e eu reconheço, eu quero aprender, eu quero um tipo de orientação ou tipo de informação, eu vou buscar junto a pessoas que eu reconheço que têm experiência naquilo. E aí eu vou seguir as suas orientações, eu vou me submeter, eu vou obedecer por livre e espontânea vontade, porque eu reconheço a autoridade daquele saber, a autoridade daquela experiência. Isso é muito bom. Por quê? Porque me ajuda a aprender com mais facilidade. Eu brinco em sala de aula quando eu gosto de dar exemplos bem simples. Então, se eu quero aprender a fazer um bolo e eu vou buscar informação junto de alguém que tem experiência em fazer bolos, eu vou seguir as orientações como a pessoa me diz, passo a passo, e eu vou fazer várias vezes, até que eu me sinta segura. Depois que eu reconhecer meu aprendizado, aí sim eu posso sair daquelas regras, daquelas orientações e ousar fazer diferente, ou seja, desobedecer. Então, a obediência e a desobediência, para mim, tem o seu lugar na minha vida pessoal. Quando eu não reconheço, o contrário, quando eu não reconheço o saber daquela pessoa, da vida pessoal, e ela me orienta de uma determinada maneira, eu paro, presto atenção, essa pessoa está me dizendo o que fazer, mas ela não tem experiência nisso. Então, eu não posso me guiar, porque eu só posso me guiar por alguém que já percorreu o caminho que eu quero percorrer. Então, na minha vida pessoal, eu vou ponderando, vou usando o meu bom senso para avaliar quem pode e quem não pode me ajudar a seguir um caminho. E para mim, é quando a pessoa já seguiu aquele caminho. Então, essa questão da obediência e da desobediência, ela vai ter uma maneira, eu vou lidar com ela dependendo de cada situação que a vida me apresenta, mas é muito importante, eu acredito, também outra coisa que eu penso, que só sabe obedecer quem sabe mandar e só sabe mandar quem sabe obedecer. Por quê? Porque são faces da mesma moeda. Eu preciso reconhecer o valor de uma autoridade e preciso também reconhecer o valor de ser subordinado, de aprender com o outro. Para mim, eu acho que o aprendizado está dentro de um reconhecimento do outro, do respeito à história que o outro teve, né? E que lhe deu o saber, que lhe deu a experiência que pode me doar, que pode me repassar. Então, é muito importante para mim esse espaço de autoridade, de obediência e desobediência. Se estiver gostando das nossas conversas, eu peço a vocês que se inscrevam, que curtam nossos vídeos, que compartilhem e que deem sugestões de temas. Em breve a gente vai falar em tempo real para tirar dúvidas. Beijo grande e até o próximo.